E para iniciar a edição de hoje, vamos falar da coleta de lixo em Teresina. Desde ontem, uma espécie de crise na nossa capital. 100% da coleta e da capinação em Teresina estão paradas. O Tribunal de Justiça do Piauí manteve a decisão liminar concedida pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, que suspendeu o contrato da empresa Litucera com a Prefeitura de Teresina. A empresa era responsável pela coleta de lixo na capital. Diversos bairros de Teresina já sentiram desde a manhã desta quarta-feira as consequências da falta de recolhimento de lixo. Segundo o Sindicato dos Empregados das Empresas de Asseio e Conservação, 100% da coleta de lixo e capinação em Teresina estão parados. De acordo com a entidade que representa os trabalhadores que atuam na coleta de lixo em Teresina, os últimos 8 meses foram marcados por diversos problemas relacionados a atrasos salariais. E agora que o contrato está chegando ao fim, o temor é que os direitos trabalhistas não sejam respeitados. A informação que nós temos é que a empresa, Litucera, que realmente já está saindo, mandou hoje recolher todo o contingente de material, dos pontos de apoio da própria garagem. A coleta hoje está parada e a categoria está toda apreensiva, porque a empresa não se manifesta, a empresa não dá um real posicionamento. E a categoria, ontem, eles deram um aviso, na verdade, dia 2, sexta-feira, e quando foi ontem, ele convocou a categoria inteira para rasgar o aviso, dizendo para a categoria que tinham conseguido um contrato de mais 90 dias. E aí muitos rasgaram os avisos e agora está todo mundo com a mão na cabeça sem saber se vai receber suas rescisões, se vão receber seus passivos trabalhistas. Ainda na manhã desta quarta-feira, nossa equipe registrou que diversos trabalhadores com atividades paralisadas foram até o centro de apoio da empresa Litucera, que fica no bairro Lourival Parente, zona sul de Teresina, mas não receberam nenhum tipo de orientação. Os problemas relacionados ao recolhimento de lixo em Teresina se intensificaram desde o começo da semana, quando o Pleno do Tribunal de Justiça manteve decisão liminar, concedida pelo desembargador Sebastião Martins, que suspendeu o contrato da empresa com a Prefeitura de Teresina. A decisão foi tomada com base na constatação de que o contrato emergencial que estava em vigência fere a nova lei de licitações. Bom, essas cenas foram registradas ontem, mas hoje ainda tem bairros com uma grande concentração de lixo, viu? Na zona sul de Teresina, por exemplo, onde está a repórter Nájila Fernandes. Olha como é que está a situação aí nesse momento por falta de recolhimento. A coleta de lixo é um serviço essencial que precisa ser feito todos os dias, sob pena da cidade passar por uma situação como essa, né? Nájila Fernandes, bom dia para você. Bom dia, Aline. Bom dia para todo mundo que acorda cedinho com a gente para acompanhar as notícias no Notícia da Manhã. É essa imagem. Já começa então a nossa entrada ao vivo, Aline, pedindo para o nosso cinegrafista, o Josué Melo, mostrar esse cenário que a gente vê agora, aqui pertinho onde nós estamos. Nós estamos na zona sul da cidade, passamos um pouquinho do cruzamento da Avenida Walter Alencar com a Pedro Freitas, e essa situação que nós estamos mostrando agora, a gente viu ontem, na verdade, as nossas equipes de reportagem circularam a cidade praticamente toda e em diferentes bairros e zonas era o que a gente via, esse cenário. O lixo acumulado nas calçadas, nas ruas, nas praças, inclusive onde locais como, por exemplo, a Praça do Morada do Sol, lá tinha um container onde as pessoas utilizavam para colocar o lixo. Esse container foi tirado de lá, segundo os próprios moradores do bairro, ainda na semana passada. E lá a gente também visualizou muito lixo acumulado na praça. Enfim, ontem nós mostramos essa situação e fomos também conversar com a prefeitura para saber, o que estava sendo planejado para resolver essa situação, porque, a exemplo de outros episódios, a cidade ficou por alguns dias suja, com muito lixo espalhado pelas ruas. E nós, inclusive, conversamos ontem pela manhã com a diretora da Sendur, a secretária da Sendur, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento da cidade, a Tatiana Guerra. E ela, inclusive, falou, confirmou que a Justiça autorizou que a Prefeitura realizasse um contrato emergencial para contratar uma empresa, para que uma nova empresa pudesse fazer esse trabalho de coleta de lixo na cidade. E foi
anunciado que a Aurora, uma empresa que é de Fortaleza, no Ceará, que inclusive ficou em segundo lugar em uma licitação realizada pela Prefeitura, é a Aurora que vai fazer esse trabalho de coleta e tratamento de resíduos sólidos aqui em Teresina. Mas a nossa produção, nós também conversamos com o Ricardo Martins, ele que é procurador do município e também falou, inclusive, de todos os trâmites necessários para a realização desse contrato emergencial que pode ter duração de até 1 ano. Vamos ouvir então o que o Ricardo Martins falou. A nova lei de licitações vedava a contratação por meio de um novo processo emergencial de alguma empresa que já tivesse sido contratada emergencialmente. Apesar das legislações aplicadas serem distintas, a primeira dispensa emergencial foi feita com base na legislação anterior, essa dispensa emergencial nova foi feita com base na nova legislação aplicada. Determinando que não fosse aceita a participação da empresa Litucera nessa nova dispensa emergencial, determinando que o município continuasse o processo emergencial com as empresas seguintes classificadas no processo. A empresa, na sequência, é um consórcio formado pela empresa Aurora e pela empresa Recicle, que assume a execução dos serviços por força dessa adesão judicial. Então, a expectativa é que não se tenha uma interrupção dos serviços, já que o município atuou rapidamente, procedeu com a análise da proposta da empresa seguinte, procedeu também com a análise da documentação, a partir de algumas diligências que foram necessárias, foi realizada a contratação da nova empresa que vai assumir a execução dos serviços. A expectativa é que seja aproveitada ao máximo possível a mão de obra que já executa atualmente o serviço. Mas essa informação ela poderá ser recebida com maior precisão pela própria empresa que vai assumir a execução do serviço. Pois é, a ideia é que não haja uma interrupção, mas essa interrupção já está sendo vista, Aline, porque como eu disse agora há pouco, quarta-feira, ontem, a cidade amanheceu com muito lixo acumulado nas ruas, nos bairros de Teresina, e a gente comprova isso até hoje. Como exemplo, a gente está mostrando aqui esse lixo acumulado aqui na Zona Sul, bem próximo da Avenida Walter Alencar. Claro que é um momento de transição. A empresa Litucera, que era que fazia esse trabalho na cidade, já não faz mais. Inclusive, ontem os trabalhadores foram surpreendidos. Ao chegar na empresa para trabalhar, não tinha mais o material e também não tinha nenhuma explicação do que eles iriam fazer, do que iria acontecer. Como deixou claro aí o procurador municipal, é uma preocupação também. Inclusive, nós questionamos ontem para a secretária Tatiana Guerra se havia alguma espécie de pendência financeira com os trabalhadores da empresa Litucera. Ela disse que não. Mas o representante dos trabalhadores afirmou, sim, que há salários atrasados. Enfim, são trâmites que precisam ser resolvidos, mas que devem ser resolvidos sem a paralisação da coleta do lixo, não é? É um serviço essencial que deve ser feito o quanto antes. Então, agora o que resta é aguardar a nova empresa Aurora iniciar esses trabalhos para que a cidade não fique ainda mais suja, como a gente já está vendo. Aline. Pois é, e aí começam vários outros problemas, né? Menos mal que a gente não está no período chuvoso e acaba a chuva levando para os córregos, para a rede de esgoto, esse lixo. Mas mesmo assim, gente, o problema é grave. Quando falta coleta de lixo, fica assim, o lixo espalhado pela cidade, a sensação de que a cidade está cada vez mais suja. Tomara que isso seja recomeçado ainda hoje, essa coleta. Muito obrigada, Nájila.